Documento 135. João Batista. João Batista nasceu aos 25 de março do ano 7 a.C., de acordo com a promessa feita por Gabriel a Isabel, em junho do ano anterior. Por 5 meses, Isabel manteve o segredo sobre a visitação de Gabriel, e quando ela contou ao seu marido, Zacarias, ele ficou muito perturbado e só acreditou na narrativa dela depois de ter tido um sonho inusitado, 6 semanas antes do nascimento de João. Excetuando-se a visita de Gabriel a Isabel e o sonho de Zacarias, não houve nada de inusitado ou sobrenatural relacionado ao nascimento de João Batista. Ao 8º dia, João foi circuncidado, segundo o costume judaico. Ele cresceu como uma criança comum, dia a dia e ano a ano, na pequena aldeia conhecida naqueles dias como a cidade de Judá, localizada a cerca de 6 quilômetros a oeste de Jerusalém. O acontecimento mais notável na primeira infância de João foi a visita, em companhia dos seus pais, a Jesus e à família de Nazaré. Essa visita ocorreu no mês de junho, no primeiro ano antes de Cristo, quando ele tinha pouco mais de 6 anos de idade. Depois do retorno de Nazaré, os pais de João começaram a educação sistemática do garoto. Não havia nenhuma escola de sinagoga nessa pequena aldeia. Contudo, sendo um sacerdote, Zacarias era bastante bem instruído e Isabel tinha muito mais instrução do que o comum das mulheres judias. Ela pertencia ao sacerdócio, sendo uma descendente das filhas de Arão. Como João era o único filho, eles despendiam uma boa parte do seu tempo com a preparação mental dele e com a sua educação espiritual. Zacarias tinha apenas curtos períodos de serviço no templo em Jerusalém, de modo que se dedicava longamente a educar o seu filho. Zacarias e Isabel tinham uma pequena fazenda na qual criavam ovelhas. Não chegavam a ganhar a vida com essa terra, mas Zacarias tinha um soldo regular que recebia e que provinha da parte da renda do templo dedicado ao sacerdócio. 1. João torna-se um nazarita. Não havia escola em que João pudesse graduar-se na idade de 14 anos, mas os seus pais haviam escolhido aquele ano como sendo o mais apropriado para que ele fizesse o voto formal de nazarita. E desse modo, Zacarias e Isabel levaram seu filho a Engede, à beira do Mar Morto. A sede sulina da Irmandade Nazarita localizava-se ali. Nesta, o jovem foi devida e solenemente introduzido à vida dentro dessa ordem. Depois dessas cerimônias e de fazer os votos de abstenção de todas as bebidas intoxicantes, de deixar o cabelo crescer e de abster-se de tocar nos mortos, a família rumou para Jerusalém, onde, diante do templo, João completou as oferendas que eram requeridas do que faziam os votos dos nazaritas. João fez os mesmos votos que tinham sido administrados aos seus ilustres predecessores, Sansão e o profeta Samuel. Um nazarita vitalício era visto como uma personalidade santificada e sagrada. Os judeus encaravam um nazarita quase com o mesmo respeito e a veneração dedicada ao sumo sacerdote. E isso não era de se estranhar, já que os nazaritas de consagração vitalícia eram as únicas pessoas, além dos altos sacerdotes, a quem era sempre permitido entrar no local santo, dos santos de um templo. De Jerusalém, João retornou à sua casa para cuidar das ovelhas de seu pai e cresceu até virar um homem forte e de caráter nobre. Aos 16 anos, João, em consequência de ter lido sobre Elias, ficou tão fortemente impressionado com o profeta do Monte Carmelo que decidiu adotar a sua maneira de vestir. Daquele dia em diante, João sempre usava uma veste de pele e um cinturão de couro. Aos 16 anos, ele tinha mais de 1,80 m de altura e já estava quase plenamente desenvolvido. Com os seus grandes cabelos soltos e o seu modo peculiar de vestir-se, ele era de fato um jovem pitoresco, e seus pais esperavam grandes coisas do único filho deles, uma criança prometida e um nazarita para toda a vida. 2. A morte de Zacarias. Após uma doença de muitos meses, Zacarias morreu em julho do ano 12 depois de Cristo.
quando João tinha um pouco mais de 18 anos. Essa foi uma época de grande embaraço para João, pois o voto nazarita o proibia de ter contato com os mortos, ainda que da própria família. Embora João estivesse empenhado em cumprir as restrições do seu voto a respeito da contaminação por meio dos mortos, ele duvidava que tivesse sido totalmente obediente às exigências da ordem nazarita. Portanto, depois que o seu pai tinha sido enterrado, ele foi a Jerusalém, onde no nicho nazarita da Praça das Mulheres, ele ofereceu os sacrifícios necessários para a sua purificação. Em setembro desse ano, Isabel e João fizeram uma viagem a Nazaré para visitar Maria e Jesus. João estava quase se decidindo a começar o trabalho da sua vida, quando foi exortado, não apenas pelas palavras de Jesus, mas também pelo seu exemplo, a retornar à sua casa, tomar conta da sua mãe e esperar pela chegada da hora do Pai. Após despedir-se de Jesus e Maria, no fim da agradável visita, João não viu Jesus de novo até o evento do seu batismo no Jordão. João e Isabel retornaram para sua casa e começaram a fazer planos para o futuro, posto que João recusou-se a aceitar o soldo de sacerdote que lhe era devido dos fundos do templo. No fim de 2 anos, eles não tinham como manter até mesmo a própria casa, e então decidiram ir para o sul levando o rebanho de ovelhas. Consequentemente, o verão em que João fez 20 anos testemunhou a mudança deles para Hebrom. No chamado deserto da Judéia, João guardava suas ovelhas ao lado de um riacho, que era o afluente de uma corrente maior que chegava ao Mar Morto, em Engede. A colônia de Engede incluía não apenas os nazaritas por consagração vitalícia ou de duração determinada, mas numerosos outros pastores ascetas que se congregavam nessa região com seus rebanhos e que se confraternizavam com a Irmandade Nazarita. Eles mantinham-se com a criação de ovelhas e com as doações que os judeus ricos faziam à ordem. À medida que o tempo passava, João retornava menos assiduamente a Hebrom, enquanto fazia visitas mais frequentes a Engede. Ele era tão inteiramente diferente da maioria de nazaritas que achou muito difícil confraternizar-se plenamente com a Irmandade. Todavia, ele gostava muito de Abner, líder e dirigente reconhecido da colônia de Engede. 3. A vida de um pastor. Ao longo do vale desse pequeno riacho, João construiu nada menos do que uma dúzia de abrigos de pedra e de currais noturnos, consistindo de pedras empilhadas, onde ele podia vigiar e guardar os seus rebanhos de ovelhas e cabras. A vida de João como pastor permitia a ele ter uma boa parte do seu tempo para pensar. Conversava muito com Esda, um jovem órfão de Betesur, a quem ele havia de um certo modo adotado e que cuidava dos rebanhos quando ele fazia suas viagens a Hebrom, para ver a sua mãe e para vender ovelhas, bem como quando ele ia até Engede para os serviços do sábado. João e o jovem viviam com muita simplicidade, sobrevivendo da carne, do leite de cabra, de mel silvestre e dos gafanhotos comestíveis daquela região. Essa sua dieta regular era complementada pelas provisões trazidas de Hebrom e de Engede, de tempos em tempos. Isabel mantinha João informado sobre os assuntos da Palestina e do mundo. A sua convicção ficava mais e mais profunda de que a hora aproximava-se rapidamente em que a velha ordem teria um fim, e de que ele próprio estava para tornar-se o arauto da chegada de uma nova idade, o reino do céu. Esse rude pastor tinha uma grande predileção pelos escritos do profeta Daniel. Lera 1000 vezes a descrição que Daniel fizera da grande imagem que, segundo Zacarias lhe havia contado, representava a história dos grandes reinos do mundo, começando com a Babilônia e então a Pérsia, a Grécia e finalmente Roma. João percebia que Roma era já composta de povos e raças de línguas diferentes, que não poderia jamais se tornar um império fortemente embasado e firmemente consolidado. Ele acreditava que Roma, mesmo então, já estava dividida em Síria, Egito, Palestina e outras províncias. E então ele ainda lia: nos dias desses reis, o Deus dos céus irá estabelecer um reino que nunca será destruído. E este reino não será entregue a outro povo, mas partirá em pedaços e consumirá todos os outros reinos
e permanecerá para sempre. E foram dados a ele o domínio, a glória e um reino de tal modo que todos os povos de todas as nações e línguas deveriam servir a ele. O seu domínio é um domínio perene, que não passará, e o seu reino nunca será destruído. E o reino, o domínio e a grandeza do reino sob todos os céus serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, cujo reino é um reino eterno, e todos os domínios servirão e obedecerão a ele. João nunca foi completamente capaz de elevar-se acima da confusão produzida por aquilo que ele havia escutado dos seus pais a respeito de Jesus e dessas passagens que lera nas Escrituras. Em Daniel ele lera: Eu vi nas visões noturnas, e eis que alguém como o Filho do Homem veio com as nuvens dos céus, e foram dados a ele o domínio, a glória e um reino. Mas essas palavras do profeta não se harmonizaram com o que os seus pais haviam ensinado a ele. Nem a sua conversa com Jesus na época da sua visita, quando tinha 18 anos, correspondia a essas afirmações das Escrituras. Apesar dessa confusão e diante de toda essa perplexidade, a sua mãe assegurou-lhe de que o seu primo distante, Jesus de Nazaré, era o verdadeiro Messias, que tinha vindo para assentar no trono de Davi, e que ele, João, tornar-se-ia o seu arauto avançado e seu principal apoio. De tudo o que ouvira da maldade e do vício de Roma, e da devassidão e da esterilidade moral do império, daquilo que ele sabia sobre os atos perversos de Herodes Antipas e dos governadores da Judéia, João estava com a mente pronta a acreditar que o fim dessa época era iminente. Parecia a esse nobre e rude filho da natureza que o mundo estava maduro para o fim da idade do homem e para o alvorecer da nova e divina idade, o reino do céu. Um sentimento cresceu no coração de João de que seria ele o último dos velhos profetas e o primeiro dos novos, e sentia-se vibrar com um impulso crescente de ir adiante e de proclamar a todos os homens: Arrependei-vos, colocai-vos limpos diante de Deus. Estejais prontos para o fim, preparai-vos para o aparecimento de uma ordem nova e eterna de assuntos sobre a terra, o reino do céu. 4. A morte de Isabel. Em 17 de agosto do ano 22 d.C., quando João tinha 28 anos, sua mãe subitamente faleceu. Os amigos de Isabel, sabendo das restrições nazaritas a respeito do contato com os mortos, ainda que na própria família, fizeram todos os arranjos para o enterro de Isabel antes de mandarem buscar João. Quando ele recebeu a comunicação da morte da sua mãe, ele ordenou a Esda que conduzisse os seus rebanhos até Engende e partiu para Hebrom. Ao retornar a Engende, após o funeral da sua mãe, entregou os seus rebanhos à confraria e afastou-se do mundo exterior para jejuar e orar. João conhecia apenas os velhos métodos de aproximar-se da divindade. Ele conhecia apenas os registros como os de Elias, Samuel e Daniel. Elias era o seu ideal de profeta. Elias havia sido o primeiro dos mestres de Israel a ser considerado um profeta, e João verdadeiramente acreditava que devia ser ele próprio o último dessa longa e ilustre linhagem de mensageiros dos céus. Por 2 anos e meio, João viveu em Engende e persuadiu a maioria da confraria de que o fim da idade estava bem próximo, de que o reino do céu estava para se mostrar. E todos os primeiros ensinamentos que recebera eram baseados na ideia judaica dominante e no conceito do Messias como o libertador prometido, aquele que livraria a nação judaica da dominação dos seus governantes gentios. Em todo esse período, João leu suficientemente as escrituras sagradas que encontrou na casa dos Nazaritas em Engende. Estava especialmente impressionado com Isaías e com Malaquias, o último dos profetas até aquela época. Leu e releu os 5 últimos capítulos de Isaías e acreditava nessas profecias. E então ele leria em Malaquias: Cuidai, eu vos enviarei Elias, o profeta anterior à vinda do grande e terrível dia do Senhor. E ele fará os corações dos pais irem contra os filhos, e os corações dos filhos irem contra os pais, de medo que eu venha e golpeie a terra com uma maldição. E foi unicamente por causa dessa promessa feita em Malaquias, de que Elias iria retornar
que João viu-se impedido de sair pregando sobre o reino vindouro e de exortar os seus companheiros judeus a fugirem da ira que viria. João estava amadurecido para a proclamação da mensagem do reino vindouro, mas essa expectativa da vinda de Elias o deteve por 2 anos mais. E sabia que ele não era Elias. O que então Malaquias havia querido dizer? A profecia seria literal ou figurada? Como poderia ele saber a verdade? Finalmente ousou pensar que, como o primeiro dos profetas era chamado Elias, então o último deveria ser conhecido finalmente pelo mesmo nome. Entretanto, ainda tinha dúvidas suficientes para não se permitir jamais vir a chamar a si mesmo de Elias. Foi a influência de Elias que levou João a adotar os seus métodos de ataque direto e áspero aos pecados e vícios dos seus contemporâneos. Ele procurou vestir-se como Elias e esforçava-se para falar como Elias. Em todos os aspectos externos, ele era como o profeta de outrora. Era um filho da natureza de tal modo robusto e pitoresco que era um destemido e ousado pregador da retidão. João não era iletrado, conhecia bem as escrituras sagradas judias, mas não tinha cultura. Sabia como pensar claro, possuía um discurso poderoso e era um denunciador inflamado. Dificilmente seria um exemplo para a sua idade, mas constituía-se em uma reprovação eloquente. Finalmente vislumbrou o método de proclamar a nova era, o reino de Deus. Decidiu que ele era mesmo quem se iria transformar no arauto do Messias. Colocou de lado todas as dúvidas e partiu de Engende em um dia de março do ano 25 depois de Cristo, para começar a sua curta, mas brilhante carreira como pregador público. 5. O reino de Deus. Para compreender a mensagem dele, dever-se-ia ter em conta o status do povo judeu na época em que João surgiu no cenário da ação. Por quase 100 anos, todo o Israel tinha estado diante de um impasse, e todos se perdiam na tentativa de explicar a contínua subjugação a soberanos gentios. E não tinha sido ensinado por Moisés que a retidão era sempre recompensada com a prosperidade e o poder? Não era o povo escolhido de Deus? Por que o trono de Davi estava vazio e abandonado? À luz das doutrinas mosaicas e dos preceitos dos profetas, os judeus achavam difícil explicar a longa e continuada desolação nacional. Cerca de 100 anos antes dos dias de Jesus e João, uma nova escola de educadores religiosos surgira na Palestina, a dos apocalípticos. Esses novos educadores desenvolveram um sistema de crença, segundo o qual os sofrimentos e a humilhação dos judeus aconteciam por estarem eles arcando com as consequências dos pecados da nação. Eles voltavam às motivações já bem conhecidas, escolhidas para explicar o cativeiro da Babilônia e de outras épocas ainda anteriores. Contudo, assim, ensinavam os apocalípticos. Israel deveria retomar a sua coragem. Os dias de aflição estavam quase no fim. A lição do povo escolhido de Deus estava para terminar. A paciência de Deus com os gentios estrangeiros estava quase exaurida. O fim do domínio romano era sinônimo de fim da idade e, em um certo sentido, de fim do mundo. Esses novos pregadores apoiavam-se fortemente nas predições de Daniel e, consistentemente, ensinavam que a criação estava para atingir o seu estágio final. Os reinos deste mundo estavam a ponto de tornarem-se o reino de Deus. Para a mente judaica daqueles dias, esse era o significado daquela frase, o reino do céu, que está nos ensinamentos tanto de Jesus quanto de João. Para os judeus da Palestina, a frase o reino do céu não tinha senão um significado, um estado absolutamente reto, no qual Deus, o Messias, governaria as nações da terra na perfeição do poder, exatamente como ele governava nos céus. Seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Nos dias de João, os judeus perguntavam-se com muita expectativa: quando, pois, virá o reino? Havia um sentimento geral de que o fim do domínio das nações gentias estava próximo. Havia presente em todo o mundo judeu uma esperança viva e uma intensa expectativa de que a consumação do desejo das idades
ocorreria durante o período de vida daquela geração. Ainda que os judeus divergissem muito nas suas estimativas quanto à natureza do reino que estava para vir, todos estavam de acordo na sua crença de que o evento era iminente, palpável mesmo, já batendo à porta. Muitos que liam o Antigo Testamento literalmente aguardavam com expectativa por um novo rei na Palestina, por uma nação judaica regenerada, libertada dos seus inimigos e presidida pelo sucessor do rei Davi, o Messias, que iria logo ser reconhecido como o governante, justo e reto, de todo o mundo. Outro grupo de judeus devotos, se bem que menor, sustentava uma visão muito diferente desse reino de Deus. Ensinavam eles que o reino que estava para vir não era deste mundo, que o mundo aproximava-se do seu fim certo e que um novo céu e uma nova terra viriam para anunciar o estabelecimento do reino de Deus, que esse reino era um domínio perene, que o pecado estava para acabar e que os cidadãos do novo reino iriam tornar-se imortais no seu gozo dessa bênção sem fim. Todos concordavam que alguma purgação drástica ou alguma disciplina de purificação fosse necessária para preceder o estabelecimento do novo reino na terra. Pelo que os literalistas ensinavam, aconteceria uma guerra mundial, a qual iria destruir a todos aqueles que não acreditassem, enquanto os fiéis seriam levados a uma vitória universal e eterna. Os espiritualistas ensinavam que o reino seria inaugurado por aquele grande julgamento de Deus, que iria relegar os injustos à sua bem merecida punição de destruição final, ao mesmo tempo em que elevaria os santos crentes do povo escolhido aos assentos elevados de honra e autoridade, com o Filho do Homem, que governaria sobre as nações redimidas em nome de Deus. E esse grupo acreditava até mesmo que muitos gentios devotos poderiam ser admitidos na comunidade do novo reino. Alguns dos judeus apegavam-se à opinião de que fosse possível até mesmo que Deus pudesse estabelecer esse novo reino por intervenção direta e divina, mas a grande maioria acreditava que ele iria interpor algum representante intermediário, o Messias. Esse era o único significado possível que o termo Messias poderia ter nas mentes dos judeus da geração de João e Jesus. Messias não poderia possivelmente referir-se a alguém que meramente ensinasse a vontade de Deus ou que proclamasse a necessidade do viver reto. A todas essas pessoas sagradas, os judeus davam o título de profetas. O Messias devia ser mais do que um profeta. O Messias devia trazer o estabelecimento do novo reinado, o reino de Deus. Ninguém que falhasse em fazer isso poderia ser o Messias, no sentido judaico tradicional. Quem poderia ser esse Messias? E novamente os educadores judeus diferiam. Os mais velhos aferravam-se à doutrina do filho de Davi. Os mais jovens ensinavam que, já que o novo reino era um reino celeste, o novo governante poderia também ser uma personalidade divina, alguém que estivesse há muito à mão direita de Deus nos céus. E por estranho que possa parecer, aqueles que concebiam assim o governante do novo reino viam-no não como um Messias humano, não como um mero homem, mas como o Filho do Homem, um Filho de Deus, um príncipe celeste, há muito esperado para assim assumir o governo feito novo, da terra. Esse era o pano de fundo religioso do mundo judaico, quando João entrou em cena proclamando: Arrependei-vos, pois o reino do céu está ao alcance das mãos. Torna-se, portanto, claro que o anúncio feito por João do reino que viria tinha nada menos do que meia dúzia de significações diferentes nas mentes daqueles que ouviam a sua pregação apaixonada. Entretanto, qualquer que fosse o significado atribuído às frases que João empregava, cada um desses vários grupos que esperavam o advento do reino judaico estava intrigado pelas proclamações desse pregador da retidão e do arrependimento, sincero e entusiasta e ainda rudemente expedito, que tão solenemente exortava os seus ouvintes a escapar da ira que está por vir. 6. João começa a pregar. No início do mês de março do ano 25 depois de Cristo, João viajou pela costa ocidental do Mar Morto e Rio Jordão acima, do lado oposto de Jericó, na antiga parte rasa sobre a qual Jóshua
e os filhos de Israel passaram para entrar pela primeira vez na terra prometida, e atravessando até o outro lado do rio, ele estabeleceu-se próximo da entrada dessa parte rasa e começou a pregar ao povo que atravessava o rio em um sentido e no outro. Esse era o val mais frequentado para travessias do Jordão. Para todos aqueles que ouviam João, ficava claro que ele era mais do que um pregador. A grande maioria daqueles que escutavam aquele homem estranho, vindo do deserto da Judéia, partia acreditando que tinha ouvido a voz de um profeta. Não era de se espantar que as almas desses judeus cansados, mas esperançosos, ficassem profundamente excitadas com esse fenômeno. Nunca em toda a história dos judeus, os filhos devotos de Abrão haviam desejado tanto a consolação de Israel, nem tinham mais ardentemente antecipado a restauração do reino. Em toda a história dos judeus, nunca a mensagem de João, o reino do céu está ao alcance das mãos, teria podido exercer um apelo tão profundo e universal como na época em que ele apareceu tão misteriosamente na margem dessa travessia ao sul do Jordão. João era um pastor como Amós, vestia-se como Elias de outrora e fulminava suas repreensões e dardejava suas advertências com o espírito e o poder de Elias. Não era de surpreender-se que esse estranho pregador criasse uma forte agitação em toda a Palestina, pois os viajantes levavam até longe as novidades que vinham das suas pregações no Jordão. Havia ainda uma outra característica nova no trabalho desse pregador nazarita. Ele batizava todos os seus crentes no Jordão, para a remissão dos seus pecados. Embora o batismo não fosse uma cerimônia nova entre os judeus, eles nunca tinham visto o batismo ser feito como João o realizava agora. Havia muito que vinha sendo uma prática batizar assim os prosélitos gentios para admiti-los na comunidade da parte externa da praça do templo. Mas nunca tinha sido pedido aos judeus, eles próprios, que se submetessem ao batismo do arrependimento. Apenas de 15 meses foi o período desde a época em que João começara a pregar e a batizar, até sua detenção e a sua prisão, instigadas por Herodes Antipas. Mas nesse curto período de tempo, ele pôde batizar bem mais de 100.000 penitentes. João pregou por quase 4 meses no Val de Betânia, antes de partir para o norte, subindo o Jordão. Dezenas de milhares de ouvintes, alguns apenas curiosos, mas muito sinceros e sérios, vieram para ouvi-lo de todas as partes da Judéia, da Pireia e de Samaria. Alguns vieram até mesmo da Galiléia. Em maio desse ano, enquanto ele ainda se detinha no Val de Betânia, os sacerdotes e os levitas enviaram uma delegação para inquirir de João se ele pretendia ser o Messias e com a autoridade de quem ele pregava. A esses inquisidores, João respondeu com estas palavras: Ide e dizei aos vossos senhores que vós escutastes a voz de alguém que grita no deserto, como anunciou o profeta ao dizer: Preparai o caminho do Senhor, fazei uma estrada plana e reta até o nosso Deus. Cada vale deverá ser preenchido, cada monte e colina deverão ser cortados. O chão acidentado deverá tornar-se plano, enquanto os locais encrespados devem tornar-se um vale plano, e toda a carne verá a salvação de Deus. João era um pregador heróico, mas sem tato. Um dia, quando ele estava pregando e batizando na margem ocidental do Jordão, um grupo de fariseus e alguns saduceus destacaram-se e apresentaram-se para o batismo. Antes de levá-los até a água, João, dirigindo-se coletivamente a eles, disse: Quem vos avisou para partir, como víboras, diante do fogo da ira que virá? Eu batizarei a vós, mas vos previno que vos será necessário produzir os frutos do arrependimento sincero, se quiserdes receber a remissão dos vossos pecados. Não é suficiente dizer-me que Abrão é o vosso pai. Eu declaro que dessas 12 pedras aqui diante de vós, Deus pode fazer surgir filhos dignos para Abraão. E agora mesmo, o machado já está derrubando as árvores, até as suas raízes. Cada árvore que não dá bom fruto está destinada a ser cortada e jogada ao fogo. As 12 pedras às quais se referia eram as célebres pedras do memorial levantado por Jóshua para comemorar a travessia das 12 tribos. Nesse mesmo ponto,
quando eles entravam pela primeira vez na Terra Prometida. João deu aulas aos seus discípulos e, durante essas aulas, ele os instruía sobre os detalhes da nova vida e esforçava-se para responder às suas inúmeras perguntas. Aconselhou aos educadores ensinar sobre o espírito tanto quanto sobre as letras da lei. Ele ensinou os ricos a alimentar os pobres, aos coletores de impostos ele disse: extorquir não mais do que o que vos é devido. Aos soldados ele disse: não cometais a violência e não arrecadeis nada de modo indevido. Contentai-vos com os vossos soldos. E ao mesmo tempo a todos aconselhava: preparai-vos para o fim das idades. O reino do céu está ao alcance das mãos. 7. A jornada de João para o norte. João ainda tinha ideias confusas sobre o reino que estava para vir e o seu rei. Quanto mais ele pregava, mais confuso tornava-se. Mas essa incerteza intelectual a respeito da natureza do reino que viria, em nada diminuía a sua convicção da chegada imediata deste reino. João podia estar confuso na sua mente, mas nunca em espírito. Não tinha dúvida sobre a vinda do reino, mas estava longe de ter certeza quanto ao fato de que fosse Jesus, ou não o soberano daquele reino. Enquanto João se atinha à ideia da restauração do trono de Davi, os ensinamentos dos seus pais de que Jesus, nascido na cidade de Davi, seria o tão esperado libertador, parecia consistente. Mas naqueles momentos em que se inclinava mais para a doutrina de um reino espiritual e para o fim da idade temporal na terra, ele ficava em uma dúvida cruel quanto ao papel que Jesus exerceria em tais eventos. Algumas vezes questionava tudo, mas não por muito tempo. Realmente ele gostaria de poder conversar sobre tudo aquilo com o seu primo Jesus, mas isso ia contra o acordo estabelecido entre eles. À medida que João viajara para o norte, mais ele pensava sobre Jesus. Parara em mais de uma dúzia de locais enquanto viajava Jordão acima. E foi no vilarejo de Adão, onde primeiro referiu-se a um outro que está para vir depois de mim, em resposta à pergunta direta que os seus discípulos fizeram a ele: sois vós o Messias? E ele continuou dizendo: depois de mim virá um que é maior do que eu, de cuja sandália não sou digno de afrouxar e desatar as correias. Eu vos batizo com água, mas ele irá batizá-los com o Espírito Santo. E com a sua pá na mão, irá cuidadosamente limpar esse chão das ervas daninhas. Ele recolherá o trigo no seu celeiro, mas o refúgio ele o queimará com o fogo do julgamento. Em resposta às perguntas dos seus discípulos, João continuou a expandir os seus ensinamentos, acrescentando dia a dia mais indicações que servissem de ajuda e de conforto se comparadas à ambiguidade da sua mensagem inicial: arrependei-vos e sede batizados. Nessa época, multidões chegavam da Galiléia e de Decápolis. Dezenas de crentes sinceros permaneciam com o seu adorado mestre dia após dia. 8. O encontro de Jesus e João. Em dezembro do ano 25 depois de Cristo, quando João chegou à vizinhança de Pela, na sua caminhada Jordão acima, o seu renome havia sido espalhado por toda a Palestina, e o seu trabalho transformara-se no principal assunto da conversa em todas as cidades em torno do Lago da Galileia. Jesus havia falado favoravelmente à mensagem de João, e isso havia levado muitos de Cafarnaum a aderir ao culto do arrependimento e do batismo de João. Tiago e João, os pescadores filhos de Zebedeu, haviam ido até lá em dezembro, pouco depois de João ter assumido a sua postura de pregador perto de Pela, a fim de se oferecerem para o batismo. Eles iam ver João uma vez por semana e traziam de volta a Jesus notícias frescas e de primeira mão sobre o trabalho do evangelista. Tiago e Judá, irmãos de Jesus, haviam falado em ir até João para o batismo, e agora que Judá tinha vindo a Cafarnaum para os ofícios de sábado, ambos, ele e Tiago, depois de ouvirem o discurso de Jesus na sinagoga, decidiram aconselhar-se com ele a respeito dos seus planos. Isso foi no sábado à noite, aos 12 de janeiro do ano 26 depois de Cristo. Jesus pediu a eles que adiassem a conversa até o dia seguinte, quando ele iria dar-lhes a sua resposta.
Jesus dormiu pouquíssimo naquela noite, ficando em comunhão íntima com o Pai nos céus, e preparara tudo para almoçar com seus irmãos e para aconselhá-los a respeito do batismo de João. Naquela manhã de domingo, Jesus estava trabalhando, como de costume, na marcenaria dos barcos. Tiago e Judá haviam chegado com o almoço e estavam esperando por ele no depósito das madeiras, pois não era ainda a hora da pausa do meio-dia e sabiam que Jesus era muito pontual nessas questões. Pouco antes do descanso do meio-dia, Jesus deixou de lado as suas ferramentas, tirou seu avental de trabalho e simplesmente anunciou aos 3 que trabalhavam com ele: "É chegada a minha hora." Ele foi até os seus irmãos, Tiago e Judá, e repetiu: "A minha hora chegou. Vamos até João." E então eles partiram imediatamente para Pela, comendo o almoço enquanto viajavam. Isso foi no domingo, 13 de janeiro. Eles pararam à noite no Vale do Jordão e no dia seguinte chegaram no local em que João batizava por volta do meio-dia. João mal havia começado a batizar os candidatos do dia. Dezenas de arrependidos estavam na fila, à espera da sua vez, quando Jesus e os seus 2 irmãos entraram nessa fila de homens e mulheres sinceros que passavam a crer no reino que viria, segundo a pregação de João. João tinha perguntado aos filhos de Zebedeu sobre Jesus e havia ouvido falar sobre as observações de Jesus a respeito da sua pregação. E estava, dia após dia, esperando vê-lo entrar em cena, mas não esperava acolhê-lo na fila dos candidatos ao batismo. Absorvido pelos detalhes de um batismo rápido daquele grande número de convertidos, João não levantou os olhos para ver Jesus, até que o Filho do Homem estivesse bem diante dele. Quando João reconheceu Jesus, as cerimônias foram suspensas por um momento, enquanto ele cumprimentava o seu primo na carne e perguntava: "Mas por que vieste até dentro da água para saudar-me?" E Jesus respondeu: "Para submeter-me ao teu batismo." João replicou: "Mas sou eu que tenho necessidade de ser batizado por ti. Por que vieste até a mim?" E Jesus murmurou a João: "Sê tolerante comigo agora, pois cabe a nós darmos esse exemplo aos meus irmãos que estão aqui comigo, e para que o povo possa saber que é chegada a minha hora." Havia um tom de autoridade e de ultimato final na voz de Jesus. João estava trêmulo de emoção no momento em que se preparou para batizar Jesus de Nazaré, no Jordão, ao meio-dia daquela segunda-feira, 14 de janeiro, do ano 26 depois de Cristo. Assim, João batizou Jesus e seus 2 irmãos, Tiago e Judá. E quando João havia já batizado esses 3, ele dispensou os outros naquele dia, anunciando que ele iria reassumir os batismos no dia seguinte ao meio-dia. Quando o povo já partia, os 4 homens ainda de pé dentro d'água ouviram um som estranho, e logo surgiu uma aparição momentânea exatamente por sobre a cabeça de Jesus, e eles ouviram uma voz dizendo: "Este é o meu filho adorado, em quem eu muito me comprazo." Uma grande mudança produziu-se no semblante de Jesus, que os deixou saindo d'água em silêncio, indo na direção das colinas a leste. E nenhum homem viu Jesus de novo por 40 dias. João seguiu Jesus até uma distância suficiente para contar a ele a história da visita de Gabriel à sua mãe. Antes que ambos nascessem, de modo como por tantas vezes ele havia escutado dos lábios da sua mãe. E permitiu a Jesus continuar o seu caminho depois que disse: "Agora sei com certeza que és o libertador." Mas Jesus nada respondeu. 9. Os 40 dias de pregação. Quando João retornou para os seus discípulos, agora havia uns 25 ou 30 que moravam com ele constantemente, ele os encontrou em uma sincera conferência, conversando sobre o que tinha acabado de acontecer em relação ao batismo de Jesus. E ficaram todos ainda mais atônitos, quando João fez-lhes conhecer a história da visita de Gabriel a Maria antes que Jesus nascesse, e também que Jesus não lhe disse nenhuma palavra, mesmo depois que ele lhe tinha contado sobre isso. Naquela tarde, não havendo nenhuma chuva, esse grupo de 30 ou mais pessoas conversou longamente sob a noite estrelada. Perguntavam-se aonde Jesus tinha ido e quando eles o veriam de novo.
Depois da experiência desse dia, a pregação de João havia um novo tom de certeza nas proclamações a respeito do reino que estava para vir e do Messias aguardado. Foi um período tenso, o daqueles 40 dias de espera aguardando pelo retorno de Jesus. João, no entanto, continuou a pregar com grande força, e os seus discípulos começaram, nessa época, a pregar para as multidões transbordantes que se ajuntavam à volta de João no Jordão. No curso desses 40 dias de espera, muitos rumores espalharam-se pelo campo, indo mesmo até Tiberíades e Jerusalém. Milhares vinham para ver a nova atração no acampamento de João, reputado como sendo o Messias. Mas Jesus não estava lá para ser visto. Quando os discípulos de João afirmaram que o estranho homem de Deus tinha ido para as colinas, muitos duvidaram de toda a história. Cerca de 3 semanas depois que Jesus os havia deixado, uma nova delegação de sacerdotes e de fariseus, vinda de Jerusalém, chegou na cena de Pela. Eles perguntaram diretamente a João se ele era Elias ou o profeta que Moisés prometeu, e quando João disse, "Não sou", eles atreveram-se a lhe perguntar, "Tu és o Messias?" E João respondeu, "Não sou eu." E então esses homens de Jerusalém disseram, "Se não és Elias, nem o profeta, nem o Messias, então por que tu batizas o povo e crias todo esse alvoroço?" E João replicou, "Cabe àqueles que me ouviram e que receberam o meu batismo dizer quem eu sou. Mas eu vos declaro que enquanto eu batizo com água, esteve entre nós um que retornará para batizar-vos com o Espírito Santo." Esses 40 dias foram um período difícil para João e os seus discípulos. Quais deviam ser as relações entre João e Jesus? Uma centena de perguntas veio à discussão. A política e as preferências egoísticas começaram a surgir. Discussões intensas surgiram em torno das várias ideias e conceitos do Messias. Tornar-se-ia ele um líder militar e um rei davídico? Iria ele aniquilar os exércitos romanos, como Jóshua fez com os cananeus? Ou viria para estabelecer um reino espiritual? João optou por decidir, com a minoria, que Jesus tinha vindo para estabelecer o reino do céu, ainda que não tivesse claro na sua própria mente o que devia ser incluído nessa missão de estabelecimento do reino do céu. Esses foram dias árduos na experiência de João, e ele orou pelo retorno de Jesus. Alguns dos discípulos de João organizaram grupos de exploração para ir à procura de Jesus, mas João os proibiu, dizendo, "Os nossos tempos estão nas mãos de Deus nos céus, e ele irá guiar o seu filho escolhido." E foi cedo na manhã de sábado, 23 de fevereiro, que a comitiva de João, ocupada em comer a sua refeição matinal, ao olhar na direção norte, avistou Jesus vindo até eles. Na medida em que Jesus se aproximava deles, João se pôs de pé em uma grande rocha e, levantando a sua voz sonora, disse, "Eis o Filho de Deus, o libertador do mundo." Foi sobre ele que eu disse, "Depois de mim haverá um que é o escolhido antes de mim, porque ele veio antes de mim." Por causa disso, eu saí do deserto para pregar o arrependimento e para batizar com a água, proclamando que o reino do céu está ao alcance das nossas mãos. E agora, vem um que irá batizar-vos com o Espírito Santo. E eu vi o Espírito Divino descendo sobre esse homem. Eu ouvi a voz de Deus declarar, "Este é o meu Filho adorado, em quem eu muito me comprazo." Jesus rogou-lhes que voltassem à sua refeição, enquanto se assentava para comer com João, seus irmãos, Tiago e Judá, haviam voltado para Cafarnaum. Cedo na manhã do dia seguinte, Jesus deixou João e os seus discípulos, indo de volta para a Galiléia. Não garantiu nada no que dizia respeito a quando eles iriam vê-lo de novo. Às perguntas de João sobre a sua própria pregação e missão, Jesus apenas disse, "O meu Pai irá guiar-te agora e no futuro, como fez no passado." E esses 2 grandes homens separaram-se naquela manhã, nas margens do Jordão, para nunca mais se falarem um ao outro na carne. 10. João viaja para o sul. Desde que Jesus tinha ido para o norte da Galiléia, João sentia-se levado a voltar-se com os seus passos para o sul. Por conseguinte, no domingo de manhã, 3 de março, João e o restante dos seus discípulos começaram a sua jornada para o sul.
Cerca de um quarto dos seguidores imediatos de João, nesse meio tempo, haviam partido para a Galiléia à procura de Jesus. Havia uma tristeza confusa em torno de João. Nunca mais ele pregou como o tinha feito antes de batizar Jesus. De algum modo ele sentiu que a responsabilidade do reino por vir não mais repousava nos seus ombros. Sentiu que o seu trabalho estava quase acabado e ficou desconsolado e solitário. Contudo, ele pregou, batizou e viajou para o sul. Perto do vilarejo de Adão, João permaneceu por várias semanas, e foi lá que ele fez o memorável ataque a Herodes Antipas, por ter tomado ilegalmente a esposa de outro homem. Em junho desse ano, 26 depois de Cristo, João estava de volta ao Val do Jordão, em Betânia, onde tinha iniciado a sua pregação do reino vindouro, há mais de um ano. Nas semanas que se seguiam ao batismo de Jesus, o caráter da pregação de João gradualmente transformou-se em uma proclamação de misericórdia pela gente comum, enquanto ele denunciava com veemência renovada a corrupção dos governantes políticos e religiosos. Herodes Antipas, em cujo território João tinha estado pregando, ficou alarmado com a ideia de que ele e os seus discípulos pudessem começar uma rebelião. Herodes também se ressentia das críticas públicas de João sobre os seus assuntos domésticos. Em vista de tudo isso, Herodes decidiu colocar João na prisão. Consequentemente, muito cedo na manhã de 12 de junho, antes que chegasse a multidão para ouvir a pregação e testemunhar o batismo, os agentes de Herodes haviam prendido João. Na medida em que as semanas passavam e ele não era libertado, os seus discípulos espalharam-se por toda a Palestina, muitos deles indo até a Galiléia para juntarem-se aos seguidores de Jesus. 11. João na prisão. João teve uma experiência solitária e um tanto amarga na prisão. A poucos dos seus seguidores foi permitido vê-lo. Ele ansiava por encontrar Jesus, mas tinha de contentar-se em ouvir os relatos da sua obra através daqueles seguidores seus, que se haviam transformado em crentes do Filho do Homem. Muitas vezes era ele tentado a duvidar de Jesus e da sua missão divina. Se Jesus era o Messias, por que nada fez para libertá-lo desse inconcebível aprisionamento? Por mais de 1 ano e meio esse homem rude de Deus, amante do ar livre, definhou naquela prisão desprezível. E essa experiência foi um grande teste para sua lealdade e fé em Jesus. De fato, toda essa experiência foi mesmo um grande teste para a fé que João possuía em Deus. Muitas vezes ele foi tentado a duvidar até mesmo da autenticidade da sua própria missão e experiência. Após ter estado na prisão por muitos meses, um grupo de discípulos seus veio até ele e, após contar sobre as atividades públicas de Jesus, disse: "Vê tu, mestre, pois aquele que estava contigo no Alto Jordão prospera e recebe todos que vêm a ele. Ele festeja até mesmo com publicanos e pecadores. Tu deste um testemunho corajoso sobre ele, e ainda assim ele nada faz para a tua libertação." Mas João respondeu aos seus amigos: "Esse homem nada pode fazer que não tenha sido dado a ele pelo seu Pai nos céus. Vós vos lembrais bem de que eu disse: não sou eu o Messias, mas sou um que foi enviado antes a preparar o caminho para ele. E isso eu fiz. O que possui a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo, que está próximo dele e o escuta, rejubila-se grandemente por causa do ruído da sua voz. Essa minha alegria, portanto, cumpriu-se. Ele deve crescer, mas eu devo diminuir. Sou desta terra e já passei a minha mensagem. Jesus de Nazaré desceu à terra vindo dos céus e está acima de todos nós. O Filho do Homem desceu de Deus e as palavras de Deus ele irá dizer a vós. Pois o Pai nos céus não mede o Espírito que dá ao seu próprio Filho. O Pai ama o seu Filho e irá logo colocar todas as coisas nas mãos desse Filho. Aquele que acredita no Filho tem a vida eterna, e essas palavras que eu disse são verdadeiras e perduráveis. Esses discípulos ficaram assombrados com o pronunciamento de João, tanto que partiram em silêncio. João ficara também muito agitado, pois percebeu que tinha acabado de fazer uma profecia. Nunca mais ele duvidou completamente da missão e da divindade de Jesus.
Mas foi um desapontamento sentido para João que Jesus não tivesse enviado a ele nenhuma palavra, que não tivesse vindo vê-lo e que não tivesse exercido nenhum dos seus grandes poderes para libertá-lo da prisão. Jesus, no entanto, sabia de tudo isso, e então, assim, mantinha um grande amor por João. Mas sendo agora conhecedor da sua natureza divina e sabendo plenamente das grandes coisas que estavam em preparação para João quando ele partisse deste mundo, e também sabendo que o trabalho de João na terra havia acabado, ele obrigou-se a não interferir na evolução natural da carreira do grande pregador-profeta. Essa longa espera na prisão estava tornando-se humanamente intolerável. Uns poucos dias antes da sua morte, João novamente enviou mensageiros de confiança a Jesus, perguntando: "O meu trabalho está feito? Por que me enlangueço na prisão? És verdadeiramente o Messias ou devemos procurar outro?" E quando esses 2 discípulos levaram essa mensagem a Jesus, o Filho do Homem respondeu: "Ide a João e dizei a ele que não me esqueci dele, e que ele deve suportar tudo isso também, pois o conveniente é que cumpramos tudo o que é reto. Dizei a João o que vós vistes e ouvistes, que as boas novas são pregadas aos pobres. E finalmente dizei ao amado precursor da minha missão na terra, que ele será abundantemente abençoado na idade que está para vir se ele, de mim, não encontrar ocasião para duvidar e cair." E essa foi a última palavra que João recebeu de Jesus. E essa mensagem confortou-o grandemente e muito fez para estabilizar a sua fé e para prepará-lo para o trágico fim da sua vida na carne, que veio pouco tempo depois dessa ocasião memorável. 12. A morte de João Batista. De fato, João estava trabalhando no sul da Pérea quando foi preso e levado imediatamente para a prisão da fortaleza de Macaeros, onde foi encarcerado até a sua execução. Herodes governava sobre a Pérea e a Galiléia. Nessa época mantinha residência na Pérea, tanto em Júlias quanto em Macaeros. Na Galiléia, a residência oficial tinha sido levada de Séforis para a nova capital, em Tiberíades. Herodes temia libertar João por medo de que ele instigasse a rebelião. Temia condená-lo à morte e que a multidão causasse motins na capital, pois milhares de pereianos acreditavam que João era um homem sagrado, um profeta. Portanto, Herodes mantinha o pregador nazarita na prisão, não sabendo mais o que fazer com ele. Muitas vezes João tinha estado perante Herodes, mas nunca concordara em sair dos domínios de Herodes, nem de abster-se de todas as atividades públicas se fosse libertado. E a nova agitação a respeito de Jesus de Nazaré, que crescia firmemente, serviu para admoestar Herodes de que não era a hora de libertar João. Além disso, João era também uma vítima do ódio intenso e amargo de Herodias, a mulher ilegal de Herodes. Em inúmeras ocasiões, Herodes falou com João sobre o reino do céu, ao mesmo tempo em que ficava algumas vezes seriamente impressionado com a sua mensagem e tinha medo de libertá-lo da prisão. Já que em Tiberíades grande parte do edifício estava em construção, Herodes passava um tempo considerável nas suas residências pereianas, pois tinha predileção pela fortaleza de Macaeros. Muitos anos passariam antes que todos os prédios públicos e a residência oficial em Tiberíades estivessem completamente prontos. Para celebrar o seu aniversário, Herodes fez uma grande festa no palácio em Macaeros e convidou os seus principais oficiais e outros homens de posição elevada nos conselhos do governo da Galiléia e Pérea. Já que Herodias tinha fracassado em causar a morte de João, por apelo direto a Herodes, ela estabeleceu para si mesma a tarefa de levar João à morte por meio de um plano astuto. No decorrer das festividades e entretenimentos daquela noite, Herodias apresentou a sua filha para dançar diante dos convivas. Herodes estava muito encantado com a dança da donzela e, chamando-a diante de si, disse: "Tu és encantadora, estou muito satisfeito contigo. Pede a mim, neste meu aniversário, o que desejares, que eu darei a ti, ainda que seja a metade do meu reino." E Herodes fazia tudo isso sob a influência de muito vinho. A donzela retirou-se e perguntou à sua mãe o que deveria ela pedir a Herodes.
Herodias disse: Vá a Herodes e peça a cabeça de João Batista. E a jovem donzela, retornando à mesa do banquete, disse a Herodes: Eu peço que me entregues imediatamente a cabeça de João Batista em uma bandeja. Herodes ficou cheio de medo e de tristeza, no entanto, havia dado a sua palavra diante de todos os que se assentavam para banquetear-se com ele, e por isso não podia negar o pedido. E Herodes Antipas enviou um soldado com a ordem de trazer a cabeça de João. E João teve então a sua cabeça decepada naquela noite, na prisão, e o soldado trouxe a cabeça do profeta em uma bandeja e apresentou-a à jovem donzela no fundo da sala de banquete. E a donzela deu a bandeja à sua mãe. Quando os discípulos de João ouviram sobre isso, vieram à prisão buscar o corpo de João e, depois de colocá-lo em um túmulo, foram embora e contaram tudo a Jesus.